Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento. E na aula de hoje, como dito na última aula, iremos ver a parte da formatação em si dos dados dentro da nossa planilha. Então, vamos ver sobre a entrada e a edição de dados. Formatações ali que encontramos na nossa guia página inicial, em seus respectivos comandos que iremos visualizar aqui, ok? Então, deixa a sua planilha, com a sua cara. A formatação ela é essencial para a clareza de dados, para trazer um layout legal, limpo, para quem for o usuário. Imagina você, uma planilha toda bagunçada, tabelas mal construídas, um visual ruim, poluído. Você gostaria de ficar o dia todo frente a uma tela dessa, trabalhando, brigando com a tela para conseguir inserir uma informação, saber aonde inserir uma informação? Não, né? Então, partindo desse princípio, devemos trabalhar as nossas planilhas para que elas fiquem agradáveis visualmente. E com isso a gente pode utilizar esses recursos de formatações, os quais nós veremos agora, tanto da formatação de fonte, alinhamentos, a parte da formatação de números, ou o tipo de dados, inserção de bordas, de preenchimento também, certo? Então, vamos lá. Estamos aqui com o nosso arquivo e vamos abrir aqui a planilha número 6, onde nós temos aqui sobre a entrada e a edição de dados, formatação da fonte. A fonte ela é importante. Tem empresas que possuem como normas a utilização de fontes padronizadas. Então, determinados tipos de fontes para determinado tipo de documento, para títulos, para subtítulos, para um corpo de texto, para determinados tipos de relatórios, usar uma fonte específica, um tamanho específico, um alinhamento específico. E o Excel nos possibilita isso, a gente personalizar esses relatórios nossos, personalizar as nossas planilhas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho nessa célula treinamento de Excel. Excel é produtividade essencial. Está na fonte Eptos Narrow, número 10, não está negrito, nem itálico, não tem nada de formatação aplicado ali. Se eu clicar aqui no N, eu coloco ali em negrito. Vou dar um zoom aqui. Se eu apertar Ctrl N, eu retiro o negrito. Ctrl I, ele deixa itálico. Ctrl I, ele retira do itálico. Ctrl S, ele acrescenta o sublinhado. Ctrl S, ele remove o sublinhado. Então, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, ele vai deixar em negrito, itálico e sublinhado. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, ele remove o negrito, itálico e sublinhado. Quero alterar o tipo de fonte. Simples. Seleciona aquela célula específica ou aquele conjunto de células e você pode padronizar. Lembra aquele recurso que eu falei para vocês na última aula? Selecionei os meus itens todos aqui. Então, deixa eu selecionar todos eles aqui. Eu venho em página inicial, eu venho aqui na minha borracha e eu venho no limpar formatos. Olha lá. Trouxe tudo para o formato padrão. Então, imagina aqui, por exemplo, eu quero deixar essa fonte maior. Selecionei essa célula e dei os cliques aqui no A maiúsculo. O A minúsculo, ele vai diminuir aqui a fonte. Tá? Vou pôr em negrito. Ok? Beleza. Agora eu venho aqui no meu subtítulo. Aqui dentro desse meu subtítulo, o que veremos? Imagina que eu quero dar um recuo. Se eu for aqui em alinhamento, dentro de página inicial, alinhamento, eu tenho aqui o aumentar recuo. Ele deu um tab aqui. Eu vou selecionar agora esses itens de baixo e vou apertar 2 recuos. Olha lá. Certo? Imagina que aqui eu quero alterar a cor. Então, seleciono a célula, eu venho aqui no A e vou selecionar aqui este verde. Vou deixar em negrito, vou deixar em itálico. E vou colocar o tamanho de número 12. Esses de baixo, eu vou selecionar e eu vou marcar aqui, uma cor aqui um pouco mais fraca, Vou marcar um cinza. Certo? Olha lá, já formatei, Coloquei, aumentei recuos, alterei o tipo do tamanho da fonte, o tipo da cor que estava ali preenchido. Se eu selecionar todos esses carinhas aqui que eu acabei de formatar, eu posso vir aqui em fonte e alterar o tipo dela, Algerian, Amasis, Aptos, Aptos Black, Aptos Extra Bold. Eu posso usar lá o padrão, que a gente utiliza, Arial, ou posso usar o Times, por exemplo. Olha lá. Está tudo formatadinho. Então, quero mexer na fonte, aqui está essas informações, certo?
Vamos partir agora para a planilha de número 7. Na planilha de número 7, a gente vai tratar aqui a parte de alinhamento. Positivo? Então, selecionamos aqui, ó, primeiro item. Imagina que eu quero alinhar aqui ele na parte superior ali da minha célula. Tá vendo que eu tenho espaço? Então, nessa parte de cima aqui do alinhamento, eu trabalho esse alinhamento aqui na vertical, tá? E esta parte inferior, eu vou trabalhar aqui o meu alinhamento na horizontal, certo? Então, selecionei a célula, venho e clico aqui, ó, alinhar em cima. Olha lá, o conteúdo foi para cima. Aqui, alinhar ao meio, e aqui, alinhar na parte inferior, ou abaixo. Se eu seleciono aqui, alinhar à esquerda, centralizar e alinhar à direita. Positivo? Então, Thiago, existem teclas de atalho para a gente utilizar o alinhamento? Olha que legal. Eu vou selecionar aqui essa célula. Repare o seguinte, eu vou teclar uma vez a tecla Alt. Teclei a tecla Alt. Veja que apareceu várias letras lá em cima no meu cabeçalho. Isso aqui já é dica de produtividade, são os atalhos, tá bom? Atalhos usando a tecla Alt. Teclei Alt. Eu sei que o alinhamento, ele está dentro da página inicial e ele está aqui, ó, nesses itens. Então, repare que sobre página inicial eu tenho a letra C. Então, eu vou apertar a letra C. Ó, apertei a letra C. Agora apareceu várias letras ou combinações de letras e números aqui abaixo, nos meus comandos. E repare que o alinhamento, ó, AL é o alinhar à esquerda, o AC é centralizar, e o LL é alinhar à direita. W é alinhar na parte superior, AM, alinhar ao meio, e NL é alinhar abaixo. Então, se eu apertar, por exemplo, AM, olha lá, ele alinhou ao meio. Se eu apertar Alt novamente, tecla C, e agora apertar AC, olha lá, ele centralizou. Não é apertar tudo de uma vez, é uma tecla por vez, tá? Então, os atalhos como Alt é bem legal de você utilizar no dia a dia, e com ele você vai ganhar muita produtividade. Mas, Thiago, como que eu aprendo a utilizar esses atalhos? Praticando. Não tem outra maneira a não ser você praticar no dia a dia. Você criar situações na sua planilha para você poder treinar, você aplicar tudo que você está vendo durante o curso ali no seu dia a dia, para você melhorar tanto a parte visual, quanto a parte de fórmulas, de funções, e também melhorar a otimização do seu trabalho, onde você vai gastar menos tempo fazendo as tarefas. Então, ó, Alt, C, AM, ó, ele foi lá e trouxe aqui para a gente a centralização na parte inferior, ó. Olha lá. Se eu pegar agora aqui, por exemplo, eu apertar a tecla Alt, apertei o C e eu vou colocar aqui AL. Alinhou à esquerda. Se eu apertar Alt C e agora a tecla W, ele alinhou na parte superior. Então, utilizando esses recursos, você pode trabalhar aqui o alinhamento. Tá bem? Então, vamos vir aqui agora um pouquinho aqui para a direita e vamos escrever aqui, por exemplo, Excel. Tem aqui Excel. Repare que aqui ó, eu tenho AB com a setinha. Então, aqui eu posso ó, inclinar o texto, posso inclinar ele em sentido, posso colocar ele aqui na vertical, posso alterar ele ó, de baixo para cima, ou ao inverso. Posso aplicar outras formatações, entendeu? Fora daquele padrão. Para que serve isso? Imagina que você tem lá uma planilha de atividades e aqui você vai fazer vários checks. Então, como se fosse um checklist ali, ó. Aí você tem ali todas aquelas atividades e você quer apenas marcar um X aqui naquelas que já tem feitas, entendeu? Ó, vou preencher aqui. Só que a planilha acaba ficando muito extensa. Então, você pode fazer o seguinte, ó, selecionou esses itens, você pode vir aqui, ó, nesta setinha, em alinhamento, clicou, ele já vai abrir aqui o alinhamento. Ó. E aqui ao lado, em orientação, você pode alterar a forma como que ele está. Ó. Então, fui lá e selecionei esse ângulo ó, de 75 graus e vou dar um OK. Olha lá o que ele fez. Ó. Ele já foi lá e ajustou para mim.
Ah, mas eu não gostei. Volto e clico aqui, vai abrir o formatar células, eu venho aqui, ó, quero deixar reto. Olha lá. Selecionei, aí eu posso selecionar as colunas, dar um clique duplo e ajustar a largura de todas ao mesmo tempo. Ao invés de ficar clicando e arrastando e movendo uma por uma, seleciono todas de uma única vez e dou um clique duplo entre uma e outra. Quando o ponteiro do mouse fica nessa característica de uma setinha para a esquerda e outra para a direita, dou um clique duplo, ele ajusta. E dessa maneira, ó, eu consigo resumir aquele espaço, tudo ali para uma única folha, por exemplo. Imagina se você vai fazer a impressão disso daqui para a pessoa ir marcando ali com a caneta o check ali do que já foi feito, o que ainda está a fazer, entendeu? Então, são formatações que você pode aplicar ali no dia a dia. Esse botão do mesclar, eu vou deixar para uma próxima aula, eu dar um exemplo do porquê vocês não devem utilizar ele, tá bem? Outro botão que nós temos aqui é o quebrar texto. Então, imagina aqui, ó, eu estou aqui, ó, estou com pouco espaço na minha coluna e meu texto excedeu. Se eu vir e marcar o quebrar texto, ó, ele vai quebrar o texto aqui para mim automaticamente. Então, à medida que eu for inserindo ali novas informações, ele vai quebrando o texto. Tá? Então, é uma opção quando você precisa preencher ali um texto um pouco mais longo dentro de uma célula, certo? Você pode utilizar este recurso do quebrar texto. Outro item que é bem legal também é o seguinte: às vezes o usuário ele quer colocar aqui, ó, Excel, dois pontos, e vamos colocar aqui, ó, curso intermediário. Se eu segurar Alt e apertar Enter, ó, ele quebra a linha aqui dentro da célula, tá? Não é um quebrar texto. O quebrar texto, à medida que a sua largura da coluna aumenta, ele vai jogar para uma linha. Quando reduz, ele vai quebrando. O Alt Enter, ele cria uma quebra de linha realmente dentro da sua célula. E aqui você pode colocar ó, outras informações, ó, Alt Enter, colocar aqui período, ó, Alt Enter, colocar aqui e-mail. Olha lá, eu quebrei o texto aqui dentro. Ó. Eu fiz realmente uma quebra de linhas dentro da minha célula. Tá? Então, às vezes, você precisa disso para fazer a impressão de um rótulo ou de algo do tipo, você pode utilizar aqui deste recurso. Alt Enter faz isso daqui, tá bem? Vai marcando aí as teclas de atalho. Agora nós vamos partir aqui para a planilha de número 8. E chegamos aqui talvez na parte mais principal ali das formatações, a parte mais importante que vai impactar a gente realizar análises, chegar em resultados corretos nas nossas funções, em nossas automações, que é o tipo de dado. E o tipo de dado, nós trabalhamos com ele aqui em página inicial, na guia de número, certo? Vocês vão ver ao clicar aqui na seta, vários tipos, geral, número, moeda, contábil, data abreviada e completa, hora, porcentagem, fração, científico e texto. E aqui tem mais formatos de número. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrir essa janela. É aquela mesma janela do formatar células, que quando a gente clicou nessa setinha aqui no alinhamento, ela foi aberta. Porém, ela abre em uma guia diferente. Eu tenho a guia de número, onde eu trabalho as formatações do tipo de dados. Eu tenho a guia de alinhamento, onde eu trabalho a parte de alinhamento do conteúdo dentro da minha célula, ou posição do conteúdo ali dentro, a parte de fonte, a parte de bordas e de preenchimentos aqui também, ó, e a parte de proteção. Se uma célula ela está bloqueada por padrão ou não, se eu quero ocultar as minhas funções existentes, tá bom? Então, vamos lá na guia de número. Se eu venho na guia de número, eu tenho aqueles mesmos itens, eu tenho ainda mais o especial e eu tenho o personalizado. E o personalizado é o que pode virar a chave ali do nosso jogo, possibilitando que a gente crie rótulos, crie tipo de dados ali, visuais, onde o usuário pode estar visualizando uma informação abreviada, por exemplo. Imagina se eu tenho casa de milhões, de bilhões, eu quero criar um gráfico. Eu não consigo pôr esse valor em um rótulo, porque acaba poluindo. Então, eu preciso abreviar isso, colocar um K na frente, um M, um BI de bilhões, por exemplo. Então, eu preciso abreviar a maneira como o usuário está visualizando o dado na tela, certo? A gente usa o formato personalizado para isso. Então, a gente vai aprender isso agora nessa sequência aqui desta aula. Pois bem, vocês vão ver ali formato geral.
o que é o formato geral? O formato geral é o seguinte, abri uma pasta de trabalho, tudo que eu inseri aqui está no formato geral. Não tem uma formatação pré-definida. Não tem algo que eu especifiquei, essa coluna vai receber um tipo de data, essa coluna vai ser percentual, essa coluna vai ser no formato moeda ou contábil. Não, não tem. É aquela célula sem formatação ainda. Este é o formato geral. E o formato geral, ele aceita números, ele aceita texto. Repara o seguinte, quando eu inseri um número, olha o alinhamento, ele veio para a direita. Quando eu inseri um texto, ele ficou alinhado à esquerda. Isso daqui é a padronização do Excel. Então, todo número, quando eu insiro, ele fica alinhado neste canto, e todo texto ele fica alinhado aqui, sem eu usar formatação nenhuma, sem eu mexer lá no alinhamento, tá bom? Essa é a formatação original. Mas, Thiago, por que é importante? Imagina se você baixa um relatório do seu sistema. Esse relatório ele sai em CSV ou TXT. Você vai e abre ele dentro do Excel. Quando você abre ele dentro do Excel, talvez o formato da coluna valor lá que você tenha, aparentemente, visualmente, você vê números, mas a origem dela, a fonte dela, ela é formatada do tipo texto. Aí você vai realizar uma operação de soma e a sua soma dá zero. Por quê? Porque o Excel não consegue somar letras, somar campo de texto. Para somar tem que ser valor numérico. Ou você vai lá e faz a contabilização de todos os valores de uma coluna e você faz a verificação manual, ou você olha o valor que está disponível lá no sistema e não bate, fica faltando itens. Isso aí é um indício de que talvez alguma das células que você tem ali, elas estão formatadas como texto. E por ser formatada como texto, o Excel desconsidera ela na hora de fazer um cálculo matemático, tá bom? O único cálculo matemático que a gente consegue fazer com campos formatados como texto é a contagem, certo? Então, partindo agora aqui ao lado, temos a número, vamos colocar 10, 100, vou colocar aqui 1050,35, vou colocar aqui menos 100, menos 150. Eu vou copiar esses valores, Ctrl C, vou vir aqui ao lado e vou apertar Alt C, VV. Alt C, VV, eu vou colar o número como valores. Uma tecla de cada vez, Alt C, VV. Colei ali como valores. Positivo. E agora nós vamos explorar aqui essa guia de formatação. Selecionei aqui esses valores, ó, que eu inseri. Você pode colocar valores aleatórios para teste. Vi aqui em geral ó, e marquei número. Olha lá, ele veio e formatou. Selecionei esses outros, vim aqui e marquei como moeda. Olha lá, formatou, selecionei, voltei e marquei como contábil. Então, tem 10, 10 e 10. O valor não muda. O que muda é a aparência, o visual, a estética. Repare que quando eu marquei número, ele colocou a vírgula ali, tudo. Tá tudo alinhadinho, né? Quando eu marquei que moeda, ele colocou o R cifrão. Quando o valor é negativo, ó, ele iniciou com negativo. E agora aqui no contábil, você repara que o R cifrão ficou à esquerda e os números alinhados à direita. Por questão de estética, isso aqui é mais bonito, é mais agradável aos olhos de quem está trabalhando com essa planilha. Ou se você for fazer um relatório, né? Por quê? Porque segue o alinhamento, o formato contábil. Ok? Tiago, mas, por exemplo, se os números forem negativos, eu gostaria que ficasse em vermelho. Ou ainda, se passar, chegar na casa ali de 1000 ali para frente, eu quero inserir o separador desse milhar. Igual eu tenho aqui, ó, no meu formato de moeda, por padrão, ele já vem, ó, com o separador de milhar e aqui também. Então, eu vou selecionar esses carinhas e vou vir aqui, ó, na guia de número, eu tenho esses 3 zeros, que significa que é o meu separador de milhar. Quando eu clico ali, ó, olha lá, ele alterou o símbolo, o sinal de negação, colocou o separador aqui, ficou mais agradável agora, mais elegante. Então, vamos lá. Selecionamos aqui número. Tecla de atalho, Ctrl, número 1. O número 1 do seu teclado alfanumérico, aquele que tem o sinal de exclamação ali em cima. Então, Ctrl, número 1, segura Ctrl e tecla este número 1. Ele vai abrir o formatar células aqui. Ah, não deu certo, o que eu posso fazer? Você pode vir e pode clicar nessa setinha. Essa setinha significa que existem mais opções além dessas daqui.
Cliquei, ó, abriu aquela mesma janela. Ok, eu quero formatar como número. Olha aqui que legal. Ele traz várias opções. Ó. Você pode selecionar quantas casas decimais você quer mostrar. Você quer exibir o separador de milhares? Se não estiver exibindo, você pode vir marcar aqui. E se os valores forem negativos? Como que você quer exibi-los? Com sinal de negação e na fonte, na cor automática, na cor padrão, ou na fonte vermelha, ou sinal de negação e na fonte vermelha. Então, vamos marcar essa última opção, sinal de negação e fonte vermelha. Repare aqui esses dois valores negativos, ó, quando eu clicar em OK. Olha lá, automaticamente eles ficaram na fonte vermelha. Se eu pegar esse valor, ó, menos 50, olha lá, já ficou padrão. Se eu mudar aqui para 50, se eu mudar aqui para 100, se eu mudar aqui para 150, tenho tudo aqui na fonte padrão, certo? E o formato moeda possibilita isso também? Vamos ver, ó, Ctrl número 1, formato moeda. Olha lá, a mesma formatação do número eu consigo replicar aqui no formato moeda. E já no formato contábil, Ctrl número 1, olha lá o formato contábil, ele já não permite. Tá bem? Então, no formato contábil, ele não permite eu alterar a cor. A gente vai ver depois, lá na frente, que se eu quiser usar a formatação personalizada, eu consigo reverter isso e fazer com que valores negativos fiquem em vermelho, valores positivos, por exemplo, fiquem em azul ou fiquem em verde. Consigo fazer esse tipo de formatação, tá? Mas utilizando esse formato personalizado, que a gente vai ver na sequência. Positivo. Então, partimos agora aqui para porcentagem. Imagina o seguinte, eu tenho aqui valores inseridos, ó, 10, 20, 25, 35, 40, 50 e 100. E se eu pegar esses valores, ó, que estão inseridos, eu selecioná-los e eu falar que eu quero exibir como porcentagem, olha o que acontece. Ele vai pegar aquele valor, multiplicar por 100 e trazer o símbolo da porcentagem para mim. Então vai trazer um resultado errado ali. Eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero que, ao inserir 10, ele já traga 10%. Eu não preciso digitar o símbolo manualmente. Então, primeiro de tudo, eu vou selecionar aquela coluna, aquele intervalo de células, e vou formatar como porcentagem. Agora sim, ó, se eu colocar 10, 20, 30, 35, 45,8, ó, ele foi lá e vai trazendo para mim. E se eu quero aumentar aqui a minha as casas decimais, eu posso selecionar, ó, e aumentar as casas decimais aqui. Tá certo? Ó, aqui eu aumento e aqui eu diminuo. Ó. Aumento e diminuo. Ó, aumentei, diminuí. Tudo bem? Então, já vimos agora geral, vimos número, moeda contábil e vimos porcentagem. Caímos agora aqui na formatação de data, aqui à direita. Então, reparem o seguinte. Eu tenho aqui datas como número inteiro e aqui também número inteiro. E agora, se eu pegar essas datas aqui, selecionei, eu venho aqui no formato e clique em data abreviada, olha o que ele vai trazer para mim. Olha lá, ele trouxe aqui para mim, ó, datas. Mas você lembra que existiam esses números aqui por trás, ó? Antes, estes mesmos números estavam aqui. O que acontece quando eu selecionei e transformei em data? As datas para o Excel, na realidade, são números inteiros, são números seriais, sequenciais, parte do número 1. Quando eu formato este número 1 como data, ele representa para mim o início do calendário do Excel, que é o dia 1/1 de 1900. É como se o calendário do Excel começasse a contar a partir daqui. Tá? E por ser um número serial, ele me permite fazer cálculos referente a datas. Um exemplo, se eu colocar aqui a função igual hoje, abrir e fechar parênteses e der um Enter, ele vai trazer a data atual para mim. Repare aqui, por exemplo, se eu colocar aqui 30 aqui embaixo, eu vou pegar e vou marcar esse formato como número. Aí eu vou fazer uma soma igual esta data mais este 30 aqui. Olha o resultado que ele vai me dar, dia 23/11. Então, a partir desta data, ele acrescenta 30 dias corridos e me entrega o resultado. Mas por que ele permite eu realizar uma soma de uma data com o número inteiro? Pelo seguinte fato, eu vou pegar esta data,
vou vir aqui em formatação e vou formatar ela sem formato padrão. Hoje, então, dia 24/10/2025, representa, na série de números inteiros para o Excel, o dia número 45.954, tá? Então, este número inteiro mais 30, ele vai me dar um resultado que, ao formatar em data, vai representar o dia 23/11/2025. Então, pela data ser o número serial inteiro, ela me possibilita fazer cálculos de soma ou de subtração ali. Se eu pegar também este valor, ó, eu fizesse ao inverso, igual este menos este, ele traria para mim 30 dias anterior a partir da data atual, tá? Então, tanto para frente como retornar ali ao tempo, o Excel vai me permitir fazer esses cálculos. Lembrando que ele inicia a partir do dia 1º/1 de 1900, certo? E, com isso, ele me permite, além desses formatos aqui, ó, trazer a data completa, por exemplo. Ó. Aí ele vai me trazer o quê? Dia da semana, o dia numérico, o mês e o ano. Então, de uma maneira automática, ele vai trazer isso para mim. E tem outros formatos que você pode selecionar aqui e expandir. Vir aqui no formatar, ó, data, aí você vai ver outras formatações existentes aqui, ó, que você pode selecionar. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho data hora. Ó. Olha lá. Ele foi lá e trouxe data hora para mim. Então, aqui você que vai selecionar qual que será a maneira como você quer apresentar. Olha lá, ele trouxe o mês, vírgula e o ano. Então, eu quero apresentar dessa maneira a data dentro da minha planilha? Aí, caso a caso. Aí você vai ter que definir qual é a maneira ideal ali para você. Então, vimos agora mais um tipo, né, que foi a data, e chegamos aqui agora a cálculos com horas, né? Então, datas são números inteiros, horas são números decimais. Então, tem essa diferença entre datas, números inteiros, e horas, números decimais. Ambos, por serem números, a gente pode fazer cálculos, subtração, adição com eles, certo? Então, aqui eu tenho ó, 0,1, 0,2, até 1 inteiro. Se eu selecionar, eu tenho esses mesmos valores aqui, ó, em decimais e em horas. Eu vou selecionar todos, ó. Tirar um pouco aqui o zoom. Eu vou clicar aqui no primeiro valor, Ctrl Shift seta para baixo. Olha lá. Selecionei até o último item. Então, com esses itens selecionados, se eu vir aqui na formatação e marcar a hora, olha lá o que representa. Ó. 10%, né, 0,1, ou seja, 10% de um dia representa 2 horas e 24 minutos. 50% de um dia representa 12 horas, ou seja, meio-dia. E um inteiro, né, 100%, representa meia-noite, ou 0 horas, né? Então, desta maneira, é a representação das nossas horas. E agora aqui, interessante, ó. Repare o seguinte, ó, somar horas e acumular horas. Se eu selecionar aqui todas essas horas, e eu visualizar aqui na minha barra de status a soma, eu tenho 50 horas e 30 minutos. Tá? Imagina que você trabalhou isso aqui durante a semana. 50 horas e 30 minutos. E se eu vir aqui no Excel e falar, ó, Excel, faça a soma para mim de todas essas horas aqui. E vou dar um Enter. Olha lá o resultado que ele entregou. 2 horas e 30. Mas, Thiago, quando eu selecionei, lá na barra de status mostra 50 horas. E estou fazendo a conta aqui, tá ok, é 50 horas mesmo. Mas por que quando eu faço a soma, ele me entrega 2 horas e 30? É um cálculo totalmente errado? O Excel errou? Não, o Excel ele não errou. Por isso que é importante a gente conhecer esses conceitos e saber como que a ferramenta ela trabalha, como que ela funciona, como que ela interpreta esse tipo de dado. No formato padrão de hora, se eu apertar Ctrl número 1, ó, este é o formato que o Excel está utilizando, ó, HH:/MM, tá? Então, ó, HH:/MM. Esse é o formato padrão que o Excel está utilizando ali para representar as horas. E o que esse formato faz? Ele contabiliza a hora durante um dia. Um dia tem 24 horas. Então, quando ele chega no 24, ele zera e começa a marcar novamente. Por isso que ele dá aqui 2 horas e 30. Tá? Então, se a gente selecionar ó, 50 minutos, 50 horas e 30 minutos. Se eu pegar um dia, 24. 2 dias são 48 horas.
48 para 50 e 30, quantas horas faltam? 2 horas e 30. É aqui. Então, ele deu um giro no relógio, zerou, começou a contar de novo. Deu o segundo giro, e ele começou a contar pela terceira vez. Na terceira vez, ele parou em 2 horas e 30. Então, é isso aqui que ele está apontando. Não é que o Excel está errado, mas é a maneira como ele trabalha. Tá, Tiago, mas eu quero acumular essas horas, eu quero somar. Quando eu realizar a soma aqui, por exemplo, eu quero que ele me dê os 50 horas e 30. O que a gente precisa fazer? Fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar esse intervalo, vou apertar Ctrl número 1 e vai abrir aqui a formatação. Eu vou em hora. Aqui em hora, eu vou selecionar esse modelo aqui, ó. 37, 2.30, 2.55. Esse formato ele vai me permitir que o Excel acumule horas, tá? Se eu for lá em personalizado agora, repare que as horas, elas estão entre colchete. Então, quando está ali entre colchete, o marcador da hora, ele trava aquilo dali. Daí ele possibilita fazer o acúmulo. Olha lá agora, ó. Se eu vier aqui fazer igual soma e selecionar aquelas horas, fechar o parênteses aqui, ó, 50 horas e 30 minutos. Certo? Agora o Excel ele vai me entregar o resultado da maneira como eu quero. Ambos os dois estão corretos. São duas maneiras diferentes que o Excel ele trabalha com a informação ali, o dado formatado como hora. Aí imagina o seguinte, peguei as 50 horas. Imagina que você recebe lá R$ 50 por hora trabalhada. Então, beleza. Vou marcar aqui como contábil e vou fazer. Então, igual, se eu recebo R$ 50, vou fazer 50 vezes, ou vou pegar ali minhas horas, né? Então, trabalhei 50 horas, vou multiplicar ela por R$ 50, que é o que eu ganho por hora. Olha lá o resultado, R$ 105. Ó. Então, 50 horas por R$ 50, tá certo? Não, isso aqui é o valor de 2 horas apenas. E aqui entra uma jogada. Como que o Excel possibilita? Sabendo que um dia tem 24 horas, eu tenho que fazer o cálculo da seguinte maneira. É o total de horas que eu tenho trabalhado, vezes 24, que é o total de horas de um dia, e aí sim eu vou multiplicar pelo valor que eu recebo por hora, tá? Então eu tenho que pegar esse daqui, lembrando que ele é um valor decimal, então eu tenho que converter ele para um dia, e agora sim ele vai me dar o valor correto, tá? Então, são coisas simples, mas que podem impactar diretamente no resultado que você está apresentando. Então, muita atenção nesse tipo de dado, muita atenção ali como que você quer trabalhar. Isso aqui também, vários profissionais ali do RH acabam errando na hora de fazer o fechamento da folha de ponto, por exemplo, dos colaboradores, por não saber essas regras básicas, não entender como que a ferramenta ela trabalha, né? Então, fica este alerta. E aqui eu vou trazer alguns casos, por exemplo, de formatações personalizadas, tá? Mas o que é essa formatação, né, personalizada? É a maneira como a gente pode trabalhar com o Excel apresentando os dados de uma maneira diferente, ou escondendo até mesmo valores. Imagina que aqui, por exemplo, eu tenho lá 1050.56. Vou formatar isso daqui, ó, no formato de contábil. Imagina que eu não quero exibir. Eu tenho o valor inserido aqui, mas eu não quero exibir ele na tela. Eu não quero que o usuário veja. Eu vou apertar Ctrl número 1. Eu vou vir aqui em personalizado. Em personalizado aqui, ó, eu vou deletar tudo que está aqui em tipo e vou marcar ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, 3 vezes. E vou dar um OK. Olha lá, o valor sumiu. Mas quando eu clico na célula, repara lá na barra de fórmulas, ó, o conteúdo ele é exibido, mas visualmente aqui na tela eu não estou enxergando. Ah, Thiago, é só mudar a fonte. Olha lá. Mudei, ó. Coloquei preenchimento, ó, nada, mas o valor está lá. Ó. Se eu apertar Ctrl número 1 e eu remover ali aqueles pontos e vírgula, o valor é exibido ali novamente. Aí, por que, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula e ponto e vírgula. O Excel ele trabalha da seguinte maneira no formato personalizado. A gente trabalha primeiro com os valores positivos, depois os valores negativos, zeros ou nulos, e por fim, campos de texto. Então a gente trabalha dentro do Excel com esses itens aqui dentro, certo?
E esses itens aqui, o que eles representam, né? Cada um deles representa uma casa ali na formatação, tá bom? Então, aqui como separador, ó, a gente está utilizando o ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula, ele é o separador ali desses itens que a gente trabalha. Então, repara o seguinte, quando eu peguei lá o número, ó, o 1050,56, no formato personalizado, eu fui lá e coloquei o quê? Ponto e vírgula, ponto e vírgula e ponto e vírgula. O que eu estou dizendo com esse tipo de formato aqui? Eu estou dizendo o seguinte, se o valor for positivo, não mostra nada. Se o valor for negativo, não mostra nada. Se o valor for zero ou nulo, não mostra nada. Entendeu? Então, qualquer valor numérico que eu inserir não vai ser exibido. O valor vai existir, mas ele não será exibido ali na tela. Vamos entender melhor agora, ó, vendo aqui, ó, colorir valores, ó. Vamos pegar esse mesmo valor padrão ali, ó, 1050. Eu vou apertar Ctrl número 1. Olha aqui o seguinte, eu vou pegar aqui, por exemplo, o formato contábil. Selecionei o formato contábil. Já marquei ele. Agora, se eu vir em personalizado, olha lá como que ele vai ser exibido, ó, no tipo do dado. Ó. Esse aqui é o formato personalizado. É como o valor ele é exibido. E repara, ó, aqui eu tenho um ponto e vírgula, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. Esses são os separadores, tá bom? Então, aqui, se o meu valor ele for positivo, como que ele vai ser exibido? Ele vai ser exibido aqui dessa maneira. Se o meu valor for negativo, ele será exibido dessa maneira. E se ele for zero ou nulo, será exibido dessa maneira. Se for texto, ele vai ser exibido assim. Tá bem? Então, o seguinte, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, eu posso vir, ó, clicar aqui dentro, eu posso editar, e entre colchete eu vou colocar ó, azul, e depois do primeiro do ponto e vírgula, que é quando é a casa do negativo, eu vou abrir aqui um colchete e vou colocar vermelho. E vou fechar o colchete, e vou dar um OK. Olha lá, valor positivo azul, ó, menos 50. Olha lá, 10. Então, dessa maneira, eu consigo trabalhar ali as partes das minhas formatações. Ó. Vou dar um Ctrl C ali e vou colar aquele formato aqui. Ó. E vou separar aqui um pouco melhor. Ó. Só para ficar mais fácil ali visualmente de vocês perceberem os separadores. Tá? Olha lá, então, valores positivos, negativos, zeros e nulo, e valor de texto. Os 4 campos que eu tenho aqui em cima, representados aqui embaixo. Então, essas formatações aqui, ó, serão exibidas dentro da minha célula. Quando eu coloco colchete e uma cor, ele vai transformar essa cadeia nessa cor, tá bem? Então, ó, ele foi lá e trouxe. E se eu quero inserir ícones, por exemplo, um check se tiver positivo e um X se for negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, 10. Ctrl número 1. Eu vou lá no personalizado, ó, e aqui eu vou marcar o seguinte, ó. Como é um caractere, um símbolo, eu tenho que informar entre aspas duplas, tá? Então, eu vou inserir, ó, Shift, ó, aspas duplas lá. Vou apertar a tecla do Windows e a tecla ponto. Ele abriu aqui os meus emojis. Nos meus emojis, ó, eu posso selecionar aqui a carinha do emoji. Se eu for lá no desenho do coração, eu vou ter os ícones. E aqui, por exemplo, eu vou encontrar ali o check. Ó, selecionei ele. Cliquei uma vez, ele já apareceu. Eu vou fechar ali as minhas aspas duplas. E agora eu vou colocar ali, por exemplo, 0. Tá? Ponto e vírgula. Separei agora o número positivo. E se ele for negativo? Aspas duplas, né? Windows ponto. E eu vou marcar o X. E vou fechar aqui aspas duplas. Vou colocar o sinal de menos e vou inserir o 0. Apenas isso. Ó, selecionei, Ctrl C, vou dar um OK. Olha lá, ó, o 10. E se eu colocar menos 50? Olha lá, X. Se eu pegar aqui, ó, essa foi a formatação que eu usei ali, ó,
para chegar nesse valor. Tá bem? Então, você vê ó, que a gente pode brincar ali com os nossos números, né? E se eu quero, por exemplo, colocar ali um texto, então, ó, Ctrl número 1. Eu vou lá em personalizado, ó, apago aqui esse formato geral e vou colocar assim, ó, valor total, 2 pontos, e vou dar um espaço. E vou fechar aqui a aspas, tá? E aqui eu vou pôr um 0. Vou dar um OK. Se eu colocar 10, ó, olha lá, valor total, 50. Repare o seguinte, repara a nossa barra de fórmulas, olha o conteúdo lá, é apenas número. E repare aqui na célula, ele está me trazendo um texto e um número. Muitos usuários, às vezes, querem colocar um texto e um número. Por exemplo, saca da soja, tipo, 60. Saca da soja, 70. Aí depois a pessoa quer vir e quer fazer uma média dessa produtividade aqui. E quando ela tenta fazer, vai retornar um erro. Por quê? Porque isso aqui é um campo de texto, ó. Texto com número. Quando eu faço isso, eu crio uma string, eu crio um campo de texto. Tá? O Excel não faz cálculos com texto. Diferentemente, se eu aplicar essa formatação aqui a um determinado conjunto de células, ó. Olha lá, se eu fizer igual soma, e eu somar esses valores todos aqui, ó, ele vai me dar o resultado. Por quê? Porque quando eu olho para o conteúdo da célula, eu só tenho o valor. Isso aqui é um valor numérico. Mas quando eu estou visualizando aqui, até escrevi errado ali, ficou total, mas era para ser total. Quando eu estou visualizando isso aqui, eu estou vendo esse campo de texto, mas por trás, na origem, ele não existe, ele é só um número. Tá? Então, se você precisa fazer isso no seu dia a dia, é dessa maneira que você vai fazer. É utilizando a formatação personalizada, não é digitando texto e número. Tanto que em uma única célula ou em uma única coluna, o ideal é que nós tenhamos apenas um tipo de dado. Ou essa coluna é texto, ou ela é número, ou ela é data, ou ela é hora, ou ela é percentual. Tá? Eu não posso ter uma coluna onde ela é data, ela é hora, e ela é valor, e ela é texto. Eu não posso ter isso daí, porque isso aí vai me atrapalhar na hora de fazer minhas análises, de criar relatórios, criar resumos. Tá? E temos aqui abreviação de valores, formatação de CPF. Então, por exemplo, abreviar valores. Aqui embaixo, eu deixei uma colinha ali para vocês. Ó, e eu vou explicar através dela, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, entre colchete, eu estou indo lá no formato personalizado, limpando o tipo, estou inserindo esse código aqui. Então, o que que ele faz? Ele vai verificar. Quando está entre colchete aqui, ó, ele vai fazer uma análise. Eu posso pôr cor, ou eu posso fazer comparações. É maior ou igual a 1 bilhão? Se for maior ou igual a 1 bilhão, ele vai aplicar o quê? Essa formatação aqui, ó. Ele vai pegar um valor e ele vai dividir por 1 milhão, e daí ele vai trazer o símbolo de BI. Se ele for maior ou igual a 1 milhão, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor e ele vai dividir por 1000, tá? E ele vai trazer aqui para a gente o resultado, abreviado. Caso contrário, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor é menor do que 1 milhão. Ele vai pegar o valor, vai dividir por 1000 e vai trazer escrito 1000 à frente. O ponto, se vocês repararem aqui, ó, o ponto, ele faz uma divisão por 1000, tá? Ele pega o valor, divide por 1000 uma vez, pega o resultado, divide por 1000 de novo, pega o resultado e divide por 1000 de novo. Ele vai abreviando o nosso valor. Então, ó, vamos copiar aqui essa formatação. Ó, cliquei aqui, ó, Ctrl C. Eu vou vir aqui nessa célula, Ctrl número 1, vou lá no personalizado, ó, e colei ela ali dentro. Vou colocar aqui, ó, 100. Trouxe 0, 1000. Se eu colocar 1555, olha lá, ele abreviou para mim, ó. Ó, se eu colocar 100 mil, olha lá, ele trouxe para mim 100 mil. Se eu colocar 1 milhão, olha lá, 1 milhão. Então, ele pegou 1000, ele abreviou para mim, entendeu? Ele dividiu uma vez por 1000 e trouxe aqui, ó, 1000 milhões. Ou 1 milhão. E se eu pegar agora, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 bilhão. Olha lá, ele trouxe para mim abreviado conforme está aqui falando. Tiago, eu quero acrescentar vírgula. Então, contra o número 1. Eu vou lá no meu formato. Então, aqui ele está trazendo o símbolo da moeda, o hashtag. E aqui, depois do símbolo, do zero, eu coloco vírgula 00. Eu venho aqui no outro. Ó, antes do ponto, eu coloco ó, vírgula 00. E aqui, mais uma vez, ó, antes do ponto, eu coloco vírgula 00. Olha lá, agora ele acrescenta duas casas lá decimais. Ó. Tá? E ele vai abreviando para mim. Se eu colocar o CPF, ó, 111, 222, 333, 44. Então, os 11 dígitos do CPF, contra o número 1. Vou lá no personalizado, ó, eu apago aqui o geral. Então, eu tenho 3 dígitos, né? 000. Abro aspas duplas, coloco ponto e fecho aspas duplas. Aí eu tenho mais 3 dígitos, né? 000. Repara aqui em cima que ele está mudando a formatação. Eu vou inserir mais uma vez, ó, aspas duplas, ponto e aspas duplas. E vou colocar agora mais 3 dígitos. 3 dígitos. Vou abrir aspas duplas de novo. Agora eu vou inserir o hífen. E vou fechar aspas duplas e colocar os 2 dígitos finais. Olha lá, esse é o formato que ele vai apresentar aqui agora. Então, ó, selecionei aqui. Ó, selecionei. Dá um ok, olha lá, formatadinha. Se eu pegar aqui, ó, esse é o formato que eu apliquei ali dentro. Olha lá, formato do CPF. Ó. Sempre que você for inserir um caractere, é obrigatório você colocar entre aspas. Se for um ícone, é a mesma coisa, tem que estar entre aspas. Se for um texto, também tem que estar aqui entre aspas. Tá bem? E essa mesma lógica você pode usar para telefone. Então, exemplo, para telefone, o que você vai fazer? Você vai abrir uma aspas ali ó, e pôr 00, que vai ser o DDD. Você dá um espaço, 0. Dá mais um espaço, 1, 2, 3, 4. Vai colocar entre aspas o hífen e 1, 2, 3, 4. Então, dessa maneira, você vai formatar ali o seu código para telefone. Ó. Ctrl C. Cliquei aqui, ó, Ctrl número 1, vou lá no personalizado, apago e colo. Colei aquele código. 67. Eu vou por 9, 99887744. Porque é um número aleatório. Olha lá, formatadinho. Tá bom? Então, dessa maneira, você vai trabalhar com essas personalizações ali de formato de números. E agora a gente vem para a planilha número 9, onde a gente vai ver sobre bordas, né, e preenchimento. Então, eu tenho aqui, ó, um conjunto aqui, formado uma tabela aqui dentro do meu Excel, né, e eu quero aplicar bordas nela. Então, o padrão é a gente vir em página inicial, clicar aqui e inserir as bordas. Mas tem uma maneira diferente. Eu selecionei esses dados, ou posso clicar em qualquer célula desse conjunto, apertar Ctrl ou asterisco, se você tem o seu teclado numérico. Se você não tem o teclado numérico, você vai teclar Ctrl Shift e o número 8 no seu teclado alfanumérico, que o asterisco está em cima da tecla de número 8. Então, Ctrl Shift número 8, você vai selecionar todo esse intervalo. Você pode ainda apertar Ctrl T, tá? Que ele vai selecionar também todas as células ao redor. Selecionada todas as células, aperta Ctrl número 1. Ele abriu aqui o nosso formatar. Aí você vai vir em borda. Em borda, você pode escolher o tipo do traço ali que você quer. Por exemplo, eu vou pegar esse pontilhado, ó. Eu vou vir aqui e vou marcar este azul. Selecionei o traço, selecionei a cor, mas ele não aplicou bordas ainda, porque é aqui que eu vou definir aonde que eu vou aplicar. Então, eu vou aplicar ela ao redor, ó. E na parte central, ao redor, vai ser na extremidade daquele local onde eu selecionei. E no interior, para separar eles. Aí eu vou selecionar aqui uma cor cinza. E vou selecionar um espaçado aqui um pouquinho e vou marcar na cor interna. E vou dar um OK, ó. Olha lá. Ah, mas tá ruim de visualizar. Tá ruim por causa da linha de grade. Eu vou lá em exibir, mostrar e desmarco as linhas de grade. E olha lá agora. Ó, a linha azul e a linha cinza aqui no meio. Tá? Apliquei aqui um tipo de borda.
Ah, qual que eu devo usar? Aí vai do seu gosto. Então, no dia a dia você vai praticando, vai vendo qual layout fica legal. Selecionei meu cabeçalho, eu posso vir em página inicial e eu posso aplicar ali, ó, um preenchimento e alterar a cor da fonte, por negrito, itálico, posso alinhar ao meio e centralizar, tá? Então, dessa maneira, você vai formatando a sua planilha, deixando com layout legal. E agora, com tudo que a gente viu até agora, você vai chegar na planilha 10 e vai fazer esse exercício, vai colocar em prática, aplicar as formatações, limpar formatos, aplicar bordas, formatar tipos dos dados, tá bom? Resumindo aí tudo que a gente fez. Então, desta maneira, chega ali na sua primeira atividade prática. E espero que até aqui você esteja gostando do treinamento. E não esqueça, ficou em dúvida? Pausa o vídeo, volta, pratica, anota, marque as teclas de atalho e qualquer coisa, deixe o seu comentário. O seu comentário é importante para elogios, para dúvidas, para sugestões de novas aulas, tá bom? Se a aula não ficou legal a gravação, ficou com muita dúvida em alguma parte, deixa ali nos comentários, que a gente vai ter um módulo apenas para dúvidas. Vai ser um módulo bônus, onde eu vou acrescentando novos vídeos ao decorrer do nosso treinamento para poder sanar essas dúvidas, para poder explicar de uma melhor maneira algo que não ficou claro ali para você, tá bom? Então, a sua participação é crucial para que esse treinamento não seja mais do mesmo, assim como a gente tem vários aí distribuídos no YouTube, tá bom? Porque eu quero ajudar você a progredir, a ser mais produtivo ali no dia a dia. Então, até a próxima aula e a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado.